Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando em seu coração, seja lá onde você estiver assistindo essa última lição da série Assim Diz o Senhor. Passamos 3 meses estudando essa série sobre as mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos estudar os últimos 7 capítulos deste livro, do capítulo 60 até o capítulo 66, para falarmos sobre a futura capital do mundo. Todos os reinos chegam ao seu fim, são profecias das Escrituras em vários momentos dos profetas do Antigo Testamento, talvez principalmente no livro de Daniel, mas aqui no livro de Isaías agora nós estamos diante da futura e eterna capital do mundo. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Seja muito bem-vindo mais uma vez a este estudo na Escola Bíblica Especial. E como sempre eu te peço, compartilhe esse link agora com seus amigos, compartilhe esse estudo da Palavra de Deus com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus ou com amigos que você entenda que possam ser edificados por esse conteúdo na compreensão das Escrituras. Faça isso aí no grupo da sua família, no grupo do seu condomínio, quem sabe no grupo da sua igreja local, da liderança da sua igreja, para que mais pessoas possam ter acesso à TV Viva a Promessa e também à Escola Bíblica Especial, o nosso programa semanal aqui que nós estudamos a Palavra de Deus juntos. Nós estamos chegando, como já disse, na última lição dessa série. E para tratar desta última lição, nós estamos aqui com a missionária Francinete. Eu vou chamar ela de Fran o tempo todo aqui, para eu não errar. A missionária Fran está com a gente, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente aqui na Escola Bíblica Especial. Fran, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe e nos ajude aqui, nessa conversa sobre esses capítulos finais de Isaías. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Pode chamar de Fran, porque quando você fala Francinete, você vai me dar uma bronca. É verdade. Então pode falar Fran, tá tranquilo, é assim que eu gosto de ser chamada. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar essa última lição, um desafio, mas um privilégio também de poder, aqui junto com aqueles que nos acompanham, trazer um pouco desse conhecimento. Amém. Obrigado, missionária Fran. É um privilégio recebê-la. Você que também é uma grande teóloga promessista e a gente tem acompanhado isso ao longo de outros programas, em outras situações. É um privilégio realmente recebê-la aqui com a gente. Bom, chegamos ao final de Isaías. Os últimos 7 capítulos. Eu estava falando para você antes da gente iniciar o programa que a minha mãe, Diaconisa Eunice, para quem não conhece, sou filho da Diaconisa Eunice Ferreira Mendes. Ela passou um tempo em casa no último mês, no mês anterior, e ela falou muito sobre essa lição para mim. Ela falou: Júnior, essa lição não é uma lição fácil, quem é que vai comentar essa lição? E aí sobrou a responsabilidade para você, Fran, da gente falarmos sobre a futura capital do mundo. Na verdade, Isaías de 60 a 63, ele guarda certas semelhanças com o final de Apocalipse, né? Nessa ideia da nova Jerusalém, de uma cidade que não depende mais do sol, não depende mais do brilho da lua, que o próprio Senhor habita nela, em que há justiça, em que agora há um reino, o reino do Messias, tão esperado, né? Atos capítulo 1, os discípulos, depois de tanto tempo com Jesus, né? E Jesus anunciando que o reino já tinha chegado, que já estava entre eles, mas ali, né, eles têm essa esperança messiânica, é muito forte em Israel, né? Quando é que o Senhor vai estabelecer o reino? E aí Jesus diz para eles assim: não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, e aí vocês sairão de Jerusalém para ser testemunhas de tudo isso. Então, penso que Isaías 60, 66, e aí eu queria te ouvir, aponta para esse momento em que terminou a missão da igreja, porque a gente vive o tempo da missão da igreja.
A gente ainda está nesse tempo, mas aqui aponta para essa esperança futura em que talvez o elemento fundamental da 13ª lição é a Nova Jerusalém. Mas, obviamente, aqui a gente vai falar do reino messiânico também e desse reino de justiça a partir dessa capital do mundo. Mas eu penso que é essa esperança que nos move, né? Essa esperança que habita em todo aquele que passa a fazer parte do reino de Deus aqui de forma presente. A gente está vivendo a missão, mas a gente tem essa expectativa de chegar nesse lá e então, nesse lugar, nessa Nova Jerusalém, né? Principalmente a igreja do primeiro século, eles eram o povo que viveu grandes promessas, né? E eles tinham, principalmente os judeus, por ser detentor aqui de todas, grande parte dessas profecias são voltadas para ele, conta um pouco da história deles, né? Do povo judeu, do povo de Israel. Então, acho que para eles, todas essas profecias tinham uma questão muito forte, porque eles viveram, né? Era a trajetória deles, né? Nós viemos depois da vinda de Cristo, a sua primeira vinda aqui, nós fomos adotados, acolhidos, passamos a fazer parte dessa grande família, né? Só que assim, tinha um tom para ele de conforto por tudo que eles viveram como nação, por todas as coisas que o cativeiro babilônico, todas as situações que eles enfrentaram, tinha um processo ali que eles viveram e que eles aguardavam com uma certa ansiosidade. A vinda de Jesus traz essa ansiedade, dessa ideia, da expectativa de que ele venha e estabeleça o seu reino para todos sempre, agora para todas as nações, não mais só para a nação de Israel. Mas é claro que quando a gente pega essas profecias, elas têm um viés para o povo de Israel e um viés para nações de todo mundo, né? Então, a gente caminha nessas duas perspectivas à medida que a gente olha para esses últimos capítulos de Isaías. Né? É exatamente por aqui que, então, a gente vai começar. A primeira pergunta, ela vai nessa direção, do que tratam os capítulos 60 e 62, obviamente do profeta Isaías, né? E aí, amplia esse conceito, por favor, Fran. Fale sobre o duplo cumprimento das profecias deste capítulo e das características dessa futura capital do mundo, dessa futura Jerusalém, da Nova Jerusalém. Vamos começar então por aqui. Então, quando a gente olha para os primeiros capítulos, né, de Isaías, o 60 e o 62, a gente percebe que grande parte das visões que estão ali, elas apontam tanto para uma nova era, né, na ideia de uma Jerusalém celestial, a futura morada de Deus, mas também tem essa perspectiva do pessoal que estava vivendo o cativeiro babilônico e que tinha uma expectativa que aquilo se encerrasse, que aquilo tivesse um fim. Então, quando a gente olha para todo esse capítulo e todo o descritivo que está ali, trata-se de uma restauração da cidade, trata-se de fato de uma restauração da Jerusalém terrena que havia ali, dessa ideia dela ser reconstruída, mas grande parte dessas visões, elas também apontam para o futuro, né? Tem alguns textos que estão aqui em Isaías e que estão lá no Apocalipse que se assemelham um pouco. Por exemplo, quando a gente pega Isaías 60, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer o seguinte: levante-se, refujam, porque chegou a sua luz, a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. E aí o versículo 19 e 20 também, de Isaías 60, vai dizer o seguinte: o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. Os seus dias de tristezas terão fim. Aí quando a gente vai, isso em Isaías, quando a gente vai lá para o fim, né? Em Apocalipse? Para o Apocalipse, o capítulo 21 e o versículo 1, o versículo 2, ele vai dizer o seguinte. Aqui, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aí, dentro desses capítulos, tem essa ideia, e você já deve ter ouvido falar em alguns outros textos, que fala sobre essa ideia desse sol e dessa ideia de que
ela não precisaria mais desse sol. Dessa luz externa. Dessa né? luz externa. Que Deus seria essa luz que iluminaria esse lugar. Então, quando a gente olha aqui para essas profecias, aquilo que Isaías estava falando acerca de Jerusalém, da Jerusalém terrena, e o que Apocalipse escreve acerca da Nova Jerusalém, essas coisas se assemelham muito. Então, a gente tem uma perspectiva do aqui e agora, mas do de lá e então, né? Do futuro que vai acontecer. Então, quando a gente olha para esses textos, né, ele traz um pouco essa ideia desses paralelos, né? São duas perspectivas, né? Aqui, agora, mas o lá e o então. O verso 23 de Apocalipse 21, você estudante aí que está em casa, a cidade não necessita nem do sol nem da lua. Muito semelhante, né, a Isaías, né? Para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tem esse paralelo, né, entre esses dois textos. Eu gosto muito da ideia, um autor ligado à área da missão urbana, né, puxar a sardinha para o meu lado aqui, que ele fala assim, a história bíblica, ela começa num jardim. É uma árvore dentro de um jardim. E ela termina com uma árvore numa praça dentro de uma cidade, né? Aqui também, essa cidade, essa capital do mundo, ela revela, obviamente, principalmente, aliás, eu acho, principalmente Isaías, a ideia dessa referência do governo de Deus, né? Porque a capital de um país, ela fala sobre a ideia de governo, né? Brasília, para a gente, quando a gente fala de Brasília, a gente está falando do presidente, a gente está falando do Congresso, a gente está falando dos ministros, é essa a ideia, né? Se a gente fala de Washington, a mesma coisa. E a Jerusalém, então, agora não é mais a capital somente de Israel, né? Ela é a capital de todo o mundo, porque dali o governo exerce justiça, né? Por meio do Messias. Mas eu acho interessante perceber que há nesse processo também, há dimensões da redenção, né? Deus está redimindo um conceito criado pelo ser humano, a cidade, né? Aquilo que foi criado pelo ser humano, a primeira cidade que a gente tem referência na Bíblia, ela é fundada por Caim, um homem fugitivo e errante, né? Diante de Deus. Mas aquilo que é fundado por um homem em pecado é também uma expressão da redenção de Deus, né? Deus redime o homem e a mulher, Deus redime a criatividade humana, a produção humana por meio da cidade, e é no meio dessa cidade de Jerusalém que ele vai expressar o seu governo, demonstrando a amplitude da restauração e redenção que Deus está fazendo sobre todas as coisas, né? E esse novo lugar, né, que ele vai construir para nós, né? E aí, o que acontece com Jerusalém terrena fortalece cada vez mais em nós essa expectativa que um dia nós viveremos também. Se Jerusalém viveu as promessas se cumpriram para elas. Sim. Naquele tempo, a gente tem uma esperança e uma expectativa que isso também vai se cumprir, que um dia essa cidade, onde todo o povo de Deus vai poder habitar, um dia ela será estabelecida. E nós caminhamos para fazer parte desse povo que vai habitar essa cidade, né? E Isaías vai trazendo aqui algumas referências dessa cidade, nessa ideia que você colocou de governo, né? Ele coloca que Jerusalém, ela iluminará toda a terra, né? Acho que como nessa proposta aqui de lá vai sair essa ideia do governo, ela será visitada e honrada, nos versículos do 14 ao 16, ela será habitada e protegida por Deus, e seus habitantes serão justos e em grande número. Então, tem toda essa perspectiva. Eu acho que para aqueles que estavam ouvindo naquela época, talvez assim, nossa, a gente está aqui num cativeiro, como que isso vai acontecer? E parecia algo inalcançável. Sim. Mas um dia eles alcançam essa visão. E eu acho que para nós gera também essa mesma convicção e essa mesma expectativa. Hoje a gente olha para o mundo, como as coisas se encaminham, a gente fala como a gente vai viver em um lugar que é 100% justo, uma vez que a gente vive em meio a tanta injustiça, tanta coisa ruim acontecendo. Mas a gente tem uma esperança que um dia o reino de Deus vai se estabelecer de maneira plena e a gente vai poder habitar nesse lugar de plena justiça. Amém. E aí a gente depende da pergunta 2 aqui, né? O que o capítulo 61 de Isaías fala sobre o ministério de Cristo. Comente sobre esse ano aceitável do Senhor e sobre o dia da vingança do nosso Deus, presentes aqui, principalmente nos versos de 1 a 3 de Isaías 61.
esses 2 trechos, ele vai falar acerca do Salvador do povo de Deus. E aí, quando ele fala acerca de Jesus, ele tem 2 perspectivas, a ideia da sua capacitação e da sua missão. Certo. Quando a gente vai para o versículo 1, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E aqui a gente tem a ideia dessa capacitação desse futuro ministério de Cristo. Ele tem a presença do Espírito de Deus sobre ele, tem o Espírito de Deus sobre ele, que ele é esse ungido do Senhor. E aí, a missão dele está na segunda parte desse versículo, do versículo 1 ainda, de Isaías. E qual é essa missão? Né? Pregar as boas novas aos quebrantados. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, a gente tem aqui essa referência da capacitação e da missão de Jesus, né? Para que ele veio? Qual que é a missão desse Cristo, né? Essa ideia de trazer essas boas novas de salvação a todo o povo. E aí ele chega nessa ideia do ano aceitável, né? Esse ano aceitável do Senhor e esse dia da vingança. E aí tem uma referência a essa ideia desse ano aceitável, que é a ideia do ano do jubileu, né? E o que acontecia a cada 7 anos, os judeus eles deveriam deixar a terra descansar, e depois de 7 ciclos desses 7 anos, que seria 49 anos, no 50º, né, ano, seria esse ano do jubileu, quando todas as dívidas deveriam ser canceladas, as terras deveriam ser devolvidas aos seus proprietários. Era um ano de libertação, era um ano de assim, olha... Zerar a conta. Zerar, vamos zerar, zerou tudo, não deve mais nada, né? Acho que o pessoal... Era uma ideia legal, né? Para quem era o credor, eu penso que deveria ser uma proposta muito boa, mas né? Realmente é uma expressão de graça e misericórdia muito grande, olha, uma né? extrema... E aí, Deus, ele é muito didático, né? Sim. Em tudo que ele faz. Nada é por acaso, né? Isso. Então, existe um ensinamento que ele quer dar aqui, quando ele institui isso no meio do seu povo, né? Então, nesse ano, os escravos poderiam ficar livres. Nesse ano, as pessoas... Era para que não houvesse tanta opressão e injustiça, para que não houvesse esse enriquecimento sem freios, né, no meio do povo de Deus. E Deus, então, ele institui esse ano do jubileu. E é essa referência, está lá em Jesus, ele fala sobre isso, que isso se cumpre nele. Lucas 4, versículo 16 ao 21, Jesus, ele pega o livro no momento para ler no meio da sinagoga, e ele abre justamente nesse texto, Lucas 4, versículo 16 e 21, faz referência a essa parte de Isaías, né? Uhum. Onde ele diz o seguinte: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quando Jesus pega esse texto que nós vimos, estava lá em Isaías 61, e lê aqui em Lucas, ele fala, olha, isso aqui, na sequência do texto, ele fecha o livro, devolve, se assente, e quando todo mundo está ali com os olhos fitos nele, ele começa a dizer, olha, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Então, nele se cumpre essa ideia de que, assim, olha, quando Jesus cita tudo isso, ele fala assim, olha, chegou o tempo em que todas as dívidas serão perdoadas, em que todos os pecados serão perdoados, né? Nessa ideia de que, assim, agora, nele se cumpre esse ano do jubileu e Cristo traz liberdade a nós da nossa dívida em relação ao pecado. Interessante que ele não cita o dia da vingança, né? Ele para no... proclamar o ano da graça, né, como está aí no texto de Lucas, ou o ano aceitável, ou o ano do jubileu, né? Porque eu acho que todas essas referências estão muito claras, né? O ano do jubileu é esse ano que em todas as dívidas são canceladas, porque a misericórdia é aplicada para o meio ambiente, né, para a terra, para as pessoas, para os escravos. Então, assim, chegou a hora dessa salvação. E parece que o dia da vingança, na mesma perspectiva dos capítulos 60 e 62, né, desse duplo olhar para esse acontecimento, né? É um ano da graça, mas chegará o dia da vingança, né? Quando a plena justiça será estabelecida e a capital do reino será implantada, a nova Jerusalém. Mas é interessante que Jesus ele
ele não cita, justamente porque esse momento é futuro. A obra e a missão de Jesus é muito clara, né? Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para trazer salvação, né? Ele não está ali nesse momento para juízo. Ele está ali para oferecer salvação para o perdido. E por isso é que ele é tão enfático e tão intencional no convívio com os pecadores, no buscar as pessoas que se sentem... tem um outro texto que ele diz, né? Quem precisa de médico é quem está doente, né? Então, Jesus é muito enfático na sua missão de salvação. E ele deixa para eu não diria um segundo plano, mas é para um momento futuro, essa segunda parte, né? Ou essa última parte do verso 2, né? O dia da vingança do nosso Deus. Que agora ele tinha um propósito, né? Esse primeiro momento ele veio para anunciar as boas novas, ele veio para curar, para quebrantar, para proclamar a libertação do povo, né? Acho que como você bem colocou, a vingança era para não estava agora nesse primeiro plano, né? É na segunda vinda que a justiça vem, aí ele vem como juiz, né? Não agora mais como esse que vai trazer a salvação e curar, mas aí agora para julgar, né? Interessante que não é exatamente o tema da lição, mas eu acho que vale a pena para quem está nos acompanhando, né? Nesse momento da justiça, do julgamento, a única garantia para nós é a própria justiça de Cristo, né? É difícil para o judeu entender isso, né? E às vezes é difícil para a gente entender isso também, né? Mas eu penso que chegar a ideia do Salmo, né? Quem pode subir no monte de Deus, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, né? Quem é essa pessoa, senão o próprio Cristo, né? O próprio Cristo que é o limpo de mãos e puro de coração. Então a gente chega, o nosso mérito é o mérito de Cristo Jesus, que nos garante diante do grande trono, não a nossa própria justiça, mas a justiça de Cristo aplicada a nós, né? Esse ano é interessante até pensar nisso, porque o ano da vingança do nosso Deus termina dizendo assim, a consolar todos os tristes, né? Sim, é um ano de justiça, mas essa justiça de Deus, a gente alcança ela por meio do Evangelho, né? É tão, não sei nem qual a palavra, mas de tamanha gratidão, de um senso de devoção diante de Deus, de se dobrar diante dele e falar obrigado por Cristo Jesus, por tamanha salvação, né? Que nos tira da morte para a vida, né? Sim. E quando a gente pensa em justiça, acho que tem os dois viés, né? A gente pensa como um peso para aqueles que estão vivendo contra, mas a gente pensa como um alívio, acho que como você colocou também, né? Assim, olha, nossa, imagina quando você tá vivendo uma injustiça e aí em algum momento as coisas se revelam como deveriam ser e aí a justiça ela é aplicada a você. E você sente essa paz em seu coração, né? Eu acho que essa ideia desse dia da vingança do Senhor, e acho que no final que você coloca aí, essa ideia de que vai trazer essa justiça e esse alívio, né? Eu acho que essa ideia social, a justiça vai ser aplicada em um dia, acho que como está lá no Apocalipse, um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. E eu acho que, como você bem colocou, nada de mérito nosso, não é nada pelo que fizemos ou pelo que mereçamos. É pelo seu infinito amor e a sua infinita graça que ele nos alcança e ele aplica a sua justiça, que é perfeita, né? E que nos garante essa esperança de eternidade junto com ele. Amém. Vamos caminhar, porque agora aqui a gente vai falar um pouco sobre esse julgamento, né? Comente sobre a imagem de julgamento presente em Isaías 63, de 1 a 6. E como a gente pode correlacioná-lo com o Apocalipse, mais uma vez aqui, né? Apocalipse 14, 20 e 19, 15. Qual a postura do povo de Deus diante desta imagem de juízo? Esse trecho de Isaías, do 63 ao 64, ele vai trazer para a gente esse anúncio de juízo, mas também de esperança. E aqui a gente tem um clamor, né, de ajuda do povo, mas também tem um foco de juízo aqui sendo apresentado. E aí, eu acho que para a gente acompanhar... Vale ler Apocalipse, né? Vale a gente abrir nesse trecho para nos ajudar a fazer esse paralelo. Do que está sendo dito aqui em Isaías e do que está descrito lá em Apocalipse. E aí a gente tem dois textos que são
bem relevantes, né? Que é o Apocalipse 14, 20, o Apocalipse 19, 15, que vai trazer essa imagem do juízo na mesma perspectiva que Isaías 63, do 1 ao 6, né? E aí, quando a gente pega 14, o versículo 20 vai dizer o seguinte: elas foram pisadas no lagar, fora da cidade. Corre seu sangue no lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. E aí o 19, 15, e aí depois a gente vai lá para Isaías para a gente fazer esse contraponto. Diz o seguinte: de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele governará com centro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, Isaías, ele tem uma imagem que ele traz para nós de alguém que está vindo com as roupas manchadas, de alguém que estava pisando uva, mas ele faz a referência que é o sangue, né? Nesse texto de Isaías 63, do 1 ao 6. E aí, trazendo essa ideia dessa vingança do Senhor, né? No versículo 2 de Isaías 63, vai dizer assim: por que as suas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? E aí no 3 ele diz: sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Forte, né? Forte, bem forte. Forte esse texto, e assim, quando a gente olha, parece que trata de... E aí faz uma referência aqui nesse julgamento dos ímpios, né? Toda essa imagem que Isaías, ele traz para nós, é alguém que está pisoteando essas nações, né? E aí o autor da lição até coloca que todos esses acontecimentos, fazendo a referência da segunda vinda de Jesus, trata-se da batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse 16, do versículo 12 ao 16, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele vem e ele derrota todos os inimigos do seu reino, que estarão se levantando contra ele, para tentar pelejar, para tentar lutar contra Deus. Mas Deus, ele se levanta e ali põe fim a todas essas nações que se levantam contra ele. Como juiz, Jesus vem aqui, mas como um juiz já vencedor, né? Porque não tem como se levantar contra ele. Sim. Mas é uma visão, assim, um pouco... Acho que como a sua mãe bem colocou, é difícil essa lição, né? É difícil essa lição. É difícil essa lição, mas é o que está previsto para acontecer na derrota dos inimigos de Deus, né? Onde ele vai se levantar como esse juiz para julgar agora todos os povos, né? Eu penso que a gente está diante de uma visão que ela realmente não é simples, não é fácil, e ela é muito... É uma visão... Ela tem a cena construída, né, por Isaías principalmente, ela é muito marcante, Apocalipse vai repetir. Mas, de novo, né, eu penso que onde eu descanso diante de um texto como esse é que a vingança pertence ao Senhor, né? A gente olha, eu penso que o nosso olhar para esse tipo de texto é um olhar quando a gente pensa da vingança humana, né? Eu não vejo aqui, eu preciso enxergar, quando eu olho para toda a Escritura, para a justiça de Deus sendo aplicada, inclusive para o ímpio, e que vai ter consequências, obviamente. Mas eu não vejo uma ira pecaminosa, uma vingança de alguém que está tomado de uma raiva, mas eu vejo um limiar da história. Toda uma chance foi dada para a humanidade ao longo de milhares de anos. A palavra do Senhor, ela foi pregada. O texto dos Evangelhos diz para a gente que enquanto a palavra do Senhor não for pregada, não virá o fim. Então, a gente tem assim, milhares de oportunidades de graça. Deus está sempre oferecendo da sua graça. Mas a gente precisa lidar com o fato que chegará esse dia final, esse dia da vingança. E esse dia da vingança envolve a condenação dos ímpios. É o mesmo Deus de graça e misericórdia aplicando a sua condenação. E o termo usado é vingança. Essa vingança do Senhor,
ela não tem, a meu modo de ver, quando eu leio as Escrituras, ela não tem o mesmo tipo de DNA da vingança do homem. Ela é simplesmente a aplicação daquilo que está dito lá em Gênesis, que assim, no dia em que vocês se afastarem de mim, certamente morrerão. E aí ele envia Cristo Jesus, envia a lei, o povo de Israel, envia os profetas, envia os apóstolos, envia a igreja. Eu acho que talvez assim, lendo friamente, você cria a imagem de um gladiador que está vindo e está destruindo friamente todo mundo. E você não consegue enxergar, e se você não olhar toda a história do povo de Deus, você não consegue olhar um Deus que diz assim, olha, eu dei todas as chances que era possível. Não fui eu que coloquei vocês nesse lugar onde o juízo acontece, né? Vocês se colocaram nesse lugar, porque dentro de todas as oportunidades que Deus enviou ao mundo, elas foram rejeitadas. E vocês decidiram caminhar para esse lugar onde o juízo aconteceria e vocês deixariam de existir para sempre, né? Não há prazer em Deus em destruir a humanidade de maneira, assim, nossa, que todo mundo acabe. Não. Deus, o amor e a graça dele sempre foi em busca de alcançar, salvar, trazer para junto, desde o Éden, quando o homem decidiu que queria viver independente de Deus, ele sempre vem ao encontro. É a voz de Deus que vem atrás de Adão e Eva e fala, viu, por que vocês estão se escondendo? É Jesus que vem até nós, trazendo a oportunidade de salvação. Sim. Olha, existe uma chance, existe uma maneira de ser diferente, mas as escolhas dos seres humanos os conduzem a esse dia em que, assim, a gente não vai conseguir militar contra Deus para sempre. Sim. Não tem como a gente viver sempre com a nossa alma indo contrário àquilo que Ele quer e distante dele. Uma hora Deus cessa com essa ideia de querermos militar contra Ele. Sim. E aí, mas até chegar a esse momento, muitas oportunidades têm acontecido, né? E até o fim dos tempos isso vai sendo dado. Por isso que eu penso que a gente, de novo, está num ponto pós-missão da igreja, né? A pergunta aqui, qual a postura do povo de Deus diante dessa imagem de juízo? Penso que diretamente ligada a capítulo 63 e Apocalipse, talvez é uma postura de temor, né? De humildade diante desse processo, de compreensão do quanto a gente é dependente desse Salvador do Isaías 61 e depois 64, né? Ó, se fendesses os céus, né? Ó, se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem à tua presença quando o fogo se acende, enfim. Eu já vi alguns autores dizendo que esse é o momento que se fende o céu, talvez faz referência inclusive à ideia do próprio Salvador entrando no mundo por meio de Cristo Jesus. Mas, enfim, eu penso que uma das posturas nossas, nesse momento, tem que ser a postura da missão. Porque, assim, a gente tem que arrebatar do fogo quanto for possível. Essa é a missão da igreja. Sim. Enquanto for possível, salvar as pessoas. Enquanto o ano aceitável do Senhor estiver aqui, a gente não pode... Eu não penso que a gente deve ser daqueles de quanto pior, melhor. Que mais gente morra mesmo e vá para o inferno, porque... não. Eu acho que a nossa postura é de anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Eu acho que é honrar o sacrifício de Cristo, Sim. né? Jesus veio ao mundo morrer por essas pessoas, para que elas possam alcançar essa salvação. E como a gente, como servos deles, que fomos alcançados por ela, vamos olhar e dizer assim, não, deixa morrer porque é assim que tem que ser. Mas apresentar essa salvação, porque um dia nós somos apresentados a ela. Imagine se nós estivéssemos do outro lado, né? E aí às vezes falta esse conhecimento, essa percepção, às vezes a dureza do próprio coração nos afasta. A gente não conhece um amor e uma graça, né, quando a gente está fora dela. E eu achei fantástico esse texto aqui de Isaías 64, onde ele coloca da seguinte forma, falando sobre Deus, né? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, assim, a gente tem um Deus gracioso e fantástico. Tem um Deus que é justo, que vai trazer sua justiça? Vai, mas não porque ele é ruim e está irado, sádico.
mas é um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Se você se rende, se você se coloca, se você se submete a Ele, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, na ideia de que Ele enviou o próprio Jesus, né, para morrer pelos nossos pecados. Então, acho que como igreja, o povo de Deus precisa honrar o sacrifício de Cristo Jesus, uma vez que nós somos alcançados por Ele, e proclamar, viver sempre nessa proclamação desse ano aceitável. É um ano de perdão. Né? Amém, amém. Muito bom. Bom, Fran, estamos chegando ao final aqui do nosso estudo. A gente tem ainda a pergunta de número 4. Nos 2 últimos capítulos do livro de Isaías, portanto, os 65 e 66, Isaías fornece um vislumbre do reino de Deus a ser estabelecido na terra. Mais uma vez, a gente se volta agora novamente para esse reino estabelecido e para essa capital do mundo, né? Jerusalém, a nova Jerusalém, na verdade. Comente o que mais chama a sua atenção nesse trecho. Ele cita aqui Isaías 65 e também o item 4, para você que tem aí a sua lição em casa. Isaías, ele vem apresentar aqui essa... Acho que a gente falou um pouco isso no início, né? Antes era de Israel essa ideia de ser de deter essa ideia desse redentor, né? Porque de lá viria o Salvador do mundo. Mas chega uma época em que Israel, ela se rebela contra Deus. E aí, seguindo seus próprios pensamentos, enfim, Isaías vai colocar várias situações aqui em relação a Israel. E aqueles que eram gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, agora passam a ser alcançados por essa graça, né? Passam a ser alcançados por essa oportunidade de ser chamados servos de Deus, fazer parte do povo de Deus. E há aqui também essa promessa desse remanescente. Ele fala assim, olha, quando ele vai falar sobre a ideia do juízo, fala assim, olha, tem vários, e ainda pegando a ideia das uvas, né? Falou, um cacho de uvas, não está tudo podre. Você encontra entre elas uvas boas. Então, acho que faz essa referência. A gente pode olhar para o mundo e dizer assim, nossa, está caótico e o negócio está andando de mal a pior. Mas Deus olha para nós e fala assim, não, tem coisa boa ainda nesse lugar. Tem coisa boa ainda que eu posso salvar, que eu posso resgatar, que eu posso transformar. Então, a gente tem essa imagem das uvas, do cacho de uva, dessa ideia Deus ter esse olhar para nós, como entender que existe bondade e piedade de Deus em não tratar todo mundo da mesma forma, e essa imagem desse novo céu e da nossa terra, essas bênçãos futuras que a gente vai ter nesse novo céu e na nova terra, um lugar que a gente não merecia, né? Uhum. Mas Deus, de maneira graciosa e bondosa, Ele quer nos levar para um outro estágio, né? A gente tem uma maneira de crer em relação à nossa salvação, a gente crê que a gente vai ter um corpo glorioso, a gente crê que a gente vai morar em um lugar extraordinário, onde o próprio Deus, Ele estará ali junto conosco, Ele nos convida para fazer parte desse grande reino e viver para sempre com Ele. E aí eu acho que isso é o que é fantástico dentro dessa proposta, de tudo isso que Isaías coloca aqui para nós, né? Deus está preparando esse lugar. Esse lugar já está pronto, nós estamos nos preparando, na verdade, para ir para esse lugar, através da nossa vida, da nossa devoção, e Deus nos quer lá. A gente não vai invadir, a gente não vai tomar, Ele nos convida a fazer parte do lugar. Ele criou todas as condições para que nós pudéssemos fazer parte desse lugar junto com Ele. E para mim, assim, é fantástico. Por que Deus nos quer? Sim. Porque quando a gente olha para nós, a gente fala assim, não tem nada em nós. Motivo, né? Ele não tem motivo para nos querer, mas o amor e a graça dele faz com que ele haja de tal maneira e que ele nos queira junto dele. E aí eu acho que quando a gente olha para tudo isso, para todas essas coisas que a gente estuda, a resposta que a gente precisa ter é de gratidão, de viver assim uma gratidão com esse Deus, que mesmo sem ter nada em mim que o faça me querer, ele ainda assim me quer. Sim. E cria todas as condições para que eu possa estar com ele. Muito bom, você me fez lembrar de novo de Apocalipse, né? Porque parece que é o final feliz, né? E Deus, enfim, definitivamente habitou com os homens, tabernaculou, né? Enfim, o propósito de toda a criação, em definitivo, alcança a sua plenitude, né? Deus habitando com o ser humano. Por isso que tem essas referências, né? Não precisa mais da luz do sol, não precisa mais da luz da lua. O próprio Deus está entre nós, né? É maravilhoso esse grande amor de Deus, né? Aquele que habita em luz inacessível, aquele que o universo não pode conter. Um dia ele estará junto conosco, a gente vai poder estar, né, nessa referência que você colocou, nós vamos habitar junto com ele. É algo assim que
traz em nós uma esperança e alegria, a gente olha para as nossas dores e sofrimentos e as dificuldades que a gente enfrenta aqui, a gente fala assim, isso é muito pequeno, assim, diante daquilo que a gente vai viver. Então, a gente consegue ir suportando e aguentando, porque a gente fala assim, olha, dá para aguentar, porque eu sei que um dia eu vou estar com ele para sempre. Os meus 80, 90 anos que eu estou aqui é uma fileta assim, do que vai ser a eternidade que nós estaremos. Vai ser uma coisa que vai ser para sempre, né? E eu acho que isso nos dá esperança para suportar as nossas dores e dificuldades, né? Se agarrar a isso. Paulo fala de a nossa breve e momentânea tribulação. Né? De novo, 50, 60, 80, 90 anos. Paulo vai chamar de nossa breve e momentânea tribulação. Não pode comparar-se à glória eterna que a gente não compreende, né? Paulo também vai citar Isaías 64, que você citou, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração humano. É aquilo que Deus está fazendo, né? Por meio da redenção, e é praticamente inexplicável, né? Essa possibilidade de viver com esse Deus todo poderoso. E é esse povo de Deus, né? Eu acho que Isaías, acho que vale ressaltar, né, no contexto todo, de 60 até o 66, porque ele tenta, Isaías, como outros profetas vão fazer isso muito, né? Esse novo povo de Deus, ou esse povo de Deus desse momento, não é o judeu de nascimento. O gentil está lá, né? O gentil está construindo a cidade. E não é um desprezo ao povo judeu, exatamente. É que talvez sempre foi o plano de Deus que o judeu fosse essa nação, que fosse bênção para todas as famílias da terra, desde a sua fundação em Abraão, né? Sim. Então, os profetas são muito claros, e eu sei que parece que no contexto histórico do judeu, mesmo no tempo de Jesus, ainda há uma grande dificuldade de compreender essa salvação tão abrangente, que Deus está salvando gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, que compõem esse povo dele, muito abrangente, para além do sangue, né? Os filhos de Deus, os filhos de Abraão, são os que têm fé em Jesus, né? Essa imagem toda dessa capital, desse reino, inclui todas as pessoas que confiaram a sua existência não na sua própria justiça, que, como você bem disse, a gente não mereceria estar nesse lugar de justiça, paz, amor e alegria, né? Que é o reino de Deus. Mas ele nos leva para lá, tudo converge em Cristo Jesus, né? E é fantástico, né? Glória a Deus. Bom, vamos terminando aqui, Fran, obrigado da sua participação, do seu tempo, para a gente estar junto aqui, concluindo essa série de lições. No Assumindo Compromissos aqui, tem duas coisas aqui importantes que o autor destaca. Creia, na futura capital do mundo, o pecado não terá lugar. Não há mais lugar para o pecado, não há mais distanciamento de Deus de nenhum tipo. Agora Deus habita entre os homens e a gente vive agora a salvação de modo pleno em Cristo Jesus. A segunda aplicação, creia, na futura capital do mundo, a adoração não terá fim. Estar diante de Deus semana após semana, dia após dia, parece que na Nova Jerusalém não cessa a certeza de que a gente está diante desse Deus que ilumina a caminhada de toda a humanidade. A partir dessas duas aplicações, eu gostaria que você deixasse aí suas últimas palavras de incentivo aos nossos estudantes, terminando essa série de lições, e ao final que você orasse por nós e conosco. Amém. Acho que foi muito bom, assim, todo esse estudo, né? Acho que enriqueceu muito, assim. Às vezes precisa de algumas verdades, precisam ser lembradas, né? E aí eu acho que esse livro de Isaías veio nos lembrar de algumas coisas que, às vezes, no correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo, né? E trazendo ao nosso coração muita esperança e muita convicção. Olha, um dia essa capital vai se restabelecer, um dia a nossa relação com Deus, ela vai ser transformada, aquela comunhão plena que nós perdemos lá no Éden, um dia ela será restabelecida e um dia nós seremos com Ele para sempre. E essa é a grande esperança que move o nosso coração e que nos direciona e nos faz caminhar, mesmo diante de dores, como você colocou a palavra de Paulo, essa breve, momentânea tribulação que a gente enfrenta, não se compara
a glória que há de vir e a certeza e a convicção que nós temos que estaremos com Ele nesse novo céu e nessa nova terra. Amém. Então, eu queria orar junto com você e aqueles que estão nos acompanhando, pedindo que o nosso coração, ele, sempre que ele quiser duvidar, a gente relembre dessas verdades. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e somos gratos a Ti, ó Deus, porque de maneira incompreensível a nós, o Senhor nos amou, nos escolheu, nos acolheu e quis fazer de nós seu povo, e nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos a Ti que em nome de Jesus, Espírito Santo, essas verdades sejam cada vez firmadas em nosso coração, que diante das lutas e das dificuldades, elas não roubem de nós, ó Deus, a convicção e a alegria que a salvação nos traz e a esperança de uma eternidade contigo, em que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, nós iremos para o lugar onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá pecado, mas para sempre seremos contigo e para sempre o Senhor habitará conosco. Que o nosso coração se apegue a essa esperança, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, missionária Fran, da sua presença aqui com a gente, terminando essa série. Obrigado você que nos acompanha aí, da sua casa ou em qualquer outro lugar, que esteve conosco ao longo de toda essa série, Assim Diz o Senhor, estudando o profeta Isaías. E nós encerramos essa série. Como bem disse a Fran, que essa esperança nunca saia do nosso coração, que cada vez que a gente estiver desistindo, incomodado pelas dores e sofrimentos que a vida traz, Paulo chama de breve e momentânea, mas eu sei que por vezes a gente acha muito pesado. Mas eu reafirmo, é breve e momentâneo porque não há comparação no tempo, na história, daquilo que vai ser viver com Cristo para todo o sempre e Ele enxugando de nossos olhos toda a lágrima. Que essa esperança nos alcance. A partir da semana que vem, a gente convida você e para que você ajude também na divulgação, nós iniciaremos uma nova série de estudos no próximo trimestre, a partir já da próxima semana, portanto, a gente entra numa nova lição. Esta lição tem esse tema aqui, um povo, uma missão e múltiplas formas. Nós vamos conversar um pouco sobre a unidade do povo de Deus, sobre a missão que o povo de Deus recebe e sobre as diversas formas, contextos e atuações do povo de Deus ao longo da história, ao longo dos diversos contextos sociais, urbanos, rurais, das grandes cidades, das pequenas cidades, dos chamados específicos de pastores, de líderes, de missionários, de missionárias, de homens e mulheres chamados por Deus para pregar o Evangelho em tantos contextos diferentes. Nós vamos passar 13 semanas, mais um trimestre, estudando nessa perspectiva. Se você não tem essa lição, adquira na Editora Promessa. Nós convidamos você a participar desse estudo, a se envolver com esse estudo e a viver intensamente essa ideia tão importante para o povo de Deus, de sermos um povo, demonstrarmos essa unidade do povo de Deus, de vivermos a missão, porque nós estamos no tempo da missão, e também entendermos as múltiplas formas da atuação da graça e da sabedoria de Deus. A gente espera você na semana que vem para iniciarmos essa nova série de estudos, na certeza de que continuaremos sermos edificados pela palavra de Deus. Até lá e que Deus te abençoe.